Os sintomas psicossomáticos nas crianças costumam ser especialmente evidentes e especialmente diretos, porque as crianças normalmente dependem muito dos pais e as suas emoções também costumam ser mais diretas do que as dos adultos. Quando elas se sentem infelizes, inseguras ou sob pressão, muitas vezes o corpo expressa isso diretamente, especialmente na altura de ir à escola, quando a criança precisa afastar-se dos pais, ou quando a pressão dos trabalhos escolares é muito grande, ou até quando é repreendida pelos pais que lhe dizem que é estúpida, que não serve para nada. A criança torna-se particularmente vulnerável a reações emocionais e o corpo ajuda essa criança a mostrar essas emoções, por exemplo, diarreia, dor de barriga, tonturas, dor de cabeça, cãibras nas mãos e nos pés, ou então gritar de repente à meio da noite, chorar descontroladamente de repente. Tudo isto talvez não seja apenas um problema físico, muitas vezes tem uma relação bastante direta com a pressão emocional, e essa relação muitas vezes é muito evidente. Por exemplo, todos os anos antes do início das aulas é um período em que os sintomas psicossomáticos das crianças tendem a surgir com mais facilidade, especialmente quando a criança vai mudar de escola ou subir para o ensino secundário. Para ela, isso pode ser uma pressão muito grande, ir para um ambiente completamente desconhecido, enfrentar uma turma de novos colegas, novos professores e os antigos amigos já não estão por perto. A criança pode sentir-se muito ansiosa, muito insegura e também pode facilmente desenvolver diferentes sintomas psicossomáticos. Por isso, como pais, isto é algo muito digno de atenção. Quando a criança tem vômitos, dor de barriga, desconforto gastrointestinal ou outros problemas físicos, não devemos concluir demasiado depressa que ela está finfom. Não devemos concluir demasiado depressa que ela só quer brincar. É mais provável que a criança tenha emoções que não consegue expressar. Ela ainda não tem vocabulário emocional suficiente. Talvez ela não diga: estou muito ansiosa, estou muito triste, estou muito impotente, estou muito zangada, sinto-me culpada, tenho muito medo, culpo-me muito, sinto vergonha, estou muito magoada, sinto-me inferior, sinto-me injustiçada. Estas palavras não são fáceis para uma criança dizer. Então, ela pode usar a diarreia, a dor de barriga, as birras, as tonturas, o desconforto físico para expressar as suas emoções. Por isso, como pais, vale muito a pena perguntarmos a nós mesmos. Primeiro, será que damos demasiada importância às notas da criança? Será que exigimos demasiado que ela faça tudo certo? Será que não permitimos que a criança erre? Quando a criança comete um erro, qual é a nossa reação? Será que essa reação faz a criança sentir muito medo, ansiedade, insegurança? Será que ela sente que está a ser acusada, criticada, não respeitada? Por isso, se no dia a dia a criança não recebe respeito, se os seus sentimentos não são escutados, não são vistos, ela pode facilmente usar a dor e a doença do corpo para se expressar, porque o desconforto físico é muitas vezes a forma mais rápida de receber a atenção dos pais. Pode até fazer com que os pais estejam dispostos a parar, a escutá-la,
a cuidar dela. Outro lembrete muito importante, mencionado por muitas perspectivas da psicologia infantil, é que a raiz dos problemas da criança muitas vezes talvez não venha apenas da própria criança. Pode também estar relacionada com a relação entre os pais. Mesmo que o pai ame muito a criança, mesmo que a mãe ame muito a criança, se a relação entre os pais for muito fria, ou se existirem muitos problemas não resolvidos na relação, a criança pode sentir-se muito triste, muito magoada, muito culpada e também muito desanimada. O seu subconsciente é muito sensível. Ela sente a tensão entre os pais, sente a insegurança entre os pais. Então pode manifestar muitas reações. Por exemplo, gritar à meio da noite, ranger os dentes, insônia ou outros sintomas do corpo e da mente. Tudo isto pode estar a revelar a insegurança que existe dentro dela. Por isso, como pais, há 3 coisas que merecem muita atenção. A primeira, naturalmente, é escutar as necessidades da criança, permitir que a criança sinta respeito incondicional, aceitação incondicional e amor incondicional. Todos os dias, alguns minutos de comunicação sincera são muito importantes. Permitir que a criança fale dos seus sentimentos sem ser julgada. Esta é a primeira coisa. A segunda, algumas crianças com sintomas psicossomáticos mais evidentes podem dormir durante muito tempo com os pais ou dormir durante muito tempo com a empregada doméstica. Quando precisam separar-se, o medo da separação, separation fear, e a ansiedade de separação, separation anxiety, podem tornar-se mais graves. Por isso, vale muito a pena ajudar a criança passo a passo, de forma gradual, a aprender independência, a aprender a viver por si mesma, a aprender a dormir sozinha, a aprender lentamente a lidar com algumas coisas, permitir que a criança cresça lentamente num ambiente seguro, sem proteção excessiva e também sem retirar a criança as oportunidades de errar e aprender. Por fim, como foi dito há pouco, uma das raízes para lidar com os problemas da criança é que os pais também precisam lidar com os problemas entre o casal. O casal merece cuidar da sua própria criança interior, amar-se bem. Quando os pais estão dispostos a cuidar das suas emoções, a reparar a sua relação e a conviver de uma forma mais estável e mais terna, a nossa relação com a criança normalmente também melhora com mais facilidade. Claro, se os sintomas físicos da criança persistirem ou se a situação for grave, continua a ser necessário procurar avaliação médica profissional. Não estamos a ignorar o corpo, estamos apenas, enquanto cuidamos do corpo, a aprender também a escutar o coração da criança, a escutar as emoções que a criança ainda não consegue dizer, a ver a sua insegurança, a ver o seu medo e também a permitir que ela saiba lentamente que está segura, que é compreendida, que é aceite, que é digna de amor. Obrigado.